Imagina você olhar para uma foto e ficar incomodada com um perfil. Sim, hoje com a estética avançada tem uma área que chama perfiloplastia e hoje a doutora Thaís Ferreira vai explicar esses detalhes. É isso, doutora? É isso mesmo. Como é que funciona a perfiloplastia? A perfiloplastia não cirúrgica, né? Ela é um procedimento que nós fazemos através do ácido hialurônico, né? Que é um procedimento que a gente vai fazer a rinomodelação, então, ou seja, vamos conseguir levantar um pouquinho mais a pontinha do nariz, deixar ele um pouco mais empinadinho. Aquelas pessoas que se incomodam com aquela giba, né, que é o ossinho que aparece aqui no meio do nariz, a gente também consegue deixar esse nariz um pouco mais fininho, um pouco mais alinhadinho, essa região dorsal, levantar um pouquinho mais a pontinha. Projetar um pouquinho mais o lábio, porque muitas mulheres, né, acabam se incomodando a partir do processo de envelhecimento, que o lábio ele vem aparecendo um pouquinho mais de ruguinhas, vem ficando menorzinho, vai ficando mais enrugadinho, e é onde a gente faz o preenchimento labial, que também é com ácido hialurônico, um produto totalmente seguro e também não invasivo. Então a gente faz o contorninho desse lábio, deixa um lábio mais valorizado. E a outra região é o queixinho, que nós fazemos o preenchimento dessa região, porque muitas mulheres acabam se incomodando com a papadinha. E aí a gente projeta esse queixinho alinhando os 3 principais pilares da face, que é o nariz, a boca e o queixo, que são chamados de perfiloplastia não cirúrgica. Não cirúrgica. Então, isso você injeta o líquido e vai modelando de acordo com o perfil do cliente, isso mesmo. Então, a gente faz uma avaliação antes, né? Então, eu tenho todo um questionário, uma anamnese que nós chamamos, né? Então, a gente esclarece todas as dúvidas do paciente antes. Eu faço várias fotos, né, de perfil do paciente para eu ver se realmente ele precisa daquele procedimento. E quando o paciente realmente precisa, a gente realiza a perfiloplastia, que é feita com ácido hialurônico, né? Que é um produto muito seguro, biocompatível. Ele não é um produto, ele é um produto que a gente consegue remover também. Então, se o paciente não ficou satisfeito ou se ele fez em algum outro profissional e também não está satisfeito, a gente consegue reverter essa situação. Então, assim, é muito bom trabalhar com ácido hialurônico, né? Que ele é um produto biocompatível e também ele pode ser reversível ao nosso organismo. Então, qualquer momento a gente pode tirar ele. Nossa, que bom! Inclusive, aí não tem marcas, né? Porque, e sobre a dor, doutora? Conta como é que você vai cuidar para essa modelação acontecer sem dor? Sem dor, através da anestesia. Então, a gente faz algumas bloqueiozinhos anestésicos, né? Sim. Nessas regiões. E aí, o paciente sente apenas a picadinha ali da anestesia, depois ele já não sente mais nada. Tanto que o lábio ele adormece, então demora ali mais ou menos dentro de 1 hora e meia para voltar, até para falar. A gente sempre pede pro paciente, evita comer algum alimento agora para não ter risco de morder o lábio, né? Pra gente ter essa segurança no pós-procedimento também. E existe algum risco, doutora Thaís? Existem sim, vários riscos, né? Então, a gente precisa de um profissional capacitado, primeiramente, para realizar esses procedimentos. Porque, assim, na nossa face, a gente tem muitas ramificações ali, vasos sanguíneos, muitas artérias, muitas veias, né? Então, passa tudo assim, tudo na nossa face, né? Então, toda vez que eu coloco o ácido hialurônico em excesso naquela região, eu posso sim causar uma obstrução do vaso daquela região, que é por onde a gente acaba acontecendo a necrose, que é a falta de oxigênio no tecido. E aí é onde acaba morrendo o tecido, que a gente acaba vendo aquelas notícias, né, repercutindo muito, a pessoa com a pontinha do nariz preta, ou com o lábio todo esquemiado, roxo, né? Fica branquinho, depois ele começa a ficar roxo, vai começando a escurecer, amarronzado e fica preto, e é onde a pessoa às vezes pode perder aquela região, né, principalmente do lábio, do nariz, do queixo, qualquer região. Então você precisa ter um profissional bem capacitado para poder realizar qualquer tipo de procedimento. A gente tem que pesquisar bastante, se identificar com um profissional também, que isso é muito importante, e saber das especializações, né, do profissional, de como, se ele realmente tem a faculdade, se ele realmente tem a pós-graduação.
Entendi. Então, é um procedimento seguro, que existe Isso. riscos, porém, é muito importante você avaliar a técnica que está sendo usada por esse profissional. Isso mesmo. Então a gente precisa saber se o profissional entende da técnica e se ele também sabe reverter aquela situação. Então, às vezes a gente pode até obstruir ali um vaso, mas é muito nítido quando a gente obstrui esse vaso, porque a pontinha do nariz ou do lábio, ele começa já a faltar oxigênio. E é onde ele fica isquêmico, né? Ele começa a ficar branquinho, ele começa a perder a cor. Então, se o profissional souber identificar aquela região que está sendo isquemiada, né, que perdeu aquela cor, aí a gente já consegue tratar de imediato. Então a reversão ela é na hora. Isso, a pessoa, se o profissional for capacitado identificar, ele pode sim reverter aquela situação no procedimento mesmo, ali após o procedimento, ou às vezes o paciente apresenta depois de mais ou menos umas 24 horas, né? Então aí ele já vai começar a sentir dor, que é algo que o paciente não pode sentir no pós-procedimento, e quando obstrui um vaso, ele começa a sentir muita dor, como se fosse uma unha encravada. Então por isso que eu sempre falo para todos os meus pacientes, e a gente tem um cuidado pós o procedimento também. Então, eu entro em contato com todos os meus pacientes para saber como que eles estão, como que está sendo o primeiro dia pós-procedimento. Então, isso é muito importante. A gente nunca pode abandonar o paciente. Imagino. Então, a gente precisa agir o quanto antes para evitar qualquer tipo desses riscos. E além dessa aparência que fica em destaque, né, para que possa ir atrás em relação à dor, ele também pode acontecer de encapsular, de ficar duro? Isso pode acontecer Pode por sim. causa da técnica ou por causa do produto? Ambos, pode acontecer por ambos. Então, assim, o ácido hialurônico, cada ácido hialurônico ele tem uma indicação, ou seja, ele tem uma reticulação. Alguns vão ser mais leves, que são produtos que a gente coloca em regiões como olheira, que são regiões fininhas, de pele fininha. O lábio também precisa ser um produto que seja maleável, né? Porque imagina, se eu coloco um produto igual o que eu quero projetar o queixo ou o que eu quero projetar o nariz, são produtos que eu quero imitar como se fosse um osso. Ou seja, eles são produtos muito duros, né? São produtos firmes. Entendi. Então, se eu coloco esse produto na região do lábio, eu consigo fazer esse encapsulamento e aonde fica aquele lábio duro, aquele lábio que parece que tá com o buço alto, né? Que fica aquele que nós chamamos de bico de pato. Imagina. E aí, esteticamente, não fica bonito, fica muito feio. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. E também, se o profissional não souber aplicar, né, fazer da técnica correta, a gente pode sim causar alguns grumos. Ou seja, se a gente colocar na parte molhada do lábio, né, principalmente, a gente causa umas bolinhas no lábio. E é onde acaba tendo essas complicações e a gente precisa retirar também. E falando um pouco sobre essa questão da harmonização, né, que hoje vários profissionais fazem, né, e além do cuidado que você já citou, as pessoas esquecem que precisa identificar com o tipo da pessoa. Não mesmo. Dá para ser igual a Gisele Bündchen, cada um tem o seu perfil. Isso. E como é que você consegue recomendar e sugerir para sua paciente? O primeiro de tudo, a gente precisa avaliar essa paciente presencialmente. Eu não faço avaliações através de vídeo, porque eu preciso tocar nessa paciente, eu preciso entender a qualidade da pele dela, eu preciso entender uma série de questões. Então, se a pessoa me manda uma foto, ela pode escolher o melhor ângulo dela. Então, eu não vou conseguir saber identificar se eu fizer uma avaliação somente online. Então, eu preciso dessa avaliação presencial, por isso que a gente faz essa avaliação presencial, para eu conseguir identificar qual é o principal motivo ali que levou a paciente, né? O principal motivo para a gente conseguir fazer o tratamento mais eficaz para a paciente. Então, a gente faz uma avaliação, né? Faz uma anamnese, faço essas fotos de antes e depois para eu ver se realmente a paciente precisa. Quando ela precisa, a gente realiza os procedimentos. Todos os procedimentos são individuais, são realizados através para sua face. Então, assim,
Algumas pessoas têm mania de falar, ai, qual é o valor do procedimento? Vai variar, vai depender muito, porque cada paciente tem uma fase, tem uma face, né? Então, em você eu utilizei 2 ml, naquela paciente eu vou precisar utilizar 5, na outra 6, na outra 1. Então, isso vai depender muito da minha avaliação que eu faço dentro da clínica, né? E depois da gente fazer essa avaliação, a gente executa todo o procedimento, a paciente tem um retorno, né, para eu ver como que ficou, para eu ver se está tudo certinho, e é onde acaba acontecendo das pacientes quererem colocar mais. E aí é onde eu faço a outra avaliação, né, para ver se realmente combina com você, porque eu falo para todas as minhas pacientes, não adianta querer ter o lábio volumoso, a gente precisa saber se esse lábio comporta, né? Se combina com a estrutura da sua face. Então imagina, aquela pessoa que tem a face toda bonitinha, toda fininha, pequenininha, eu vou lá e coloco um bocão. Não vai ficar bonito, né, esteticamente. Então, lábio grande é para quem pode, não é para quem quer. Perfeito, eu concordo. Eu acho que essa sutileza, né, de deixar harmônico para a pessoa faz toda a diferença, né, Thaís? Eu acho que não dá para copiar, tem que ser autêntico, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E assim, hoje a beleza natural vem crescendo absurdamente. Porque as pessoas querem fazer o procedimento, a maioria das minhas pacientes falam isso, Thaís. Todo mundo percebeu que eu mudei, mas as pessoas não sabem o que eu fiz. Então, às vezes, quando a gente conseguir fazer uma toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, para deixar sem as rugas de expressão, a gente já consegue trazer uma jovialidade para o paciente, deixar ele mais bonito, sem direito saber o que você fez, você tá mais bonita, a gente mais sempre é mais jovem. Então, meus pacientes acabam recebendo muito esses elogios, porque a estética que eu atuo ali na minha clínica sempre é prezando pela naturalidade. Então, tem muitos artistas que no início da harmonização foram lá e colocaram muito procedimento, muita boca, muito preenchedor, e aí a internet caiu matando em cima deles, né? Então, não sei se você acompanhou o caso daquela GK, ela colocou um lábio muito grande, ficou assim, destoou totalmente a imagem dela. E hoje ela encontrou um profissional, né, que retirou esse ácido hialurônico, colocou de uma forma sutil e hoje, assim, todo mundo elogia ela pela beleza. Então, assim, a gente viu que o menos é mais. Menos é mais. O menos é mais. Então, a gente precisa trabalhar nessa região aí de beleza natural, porque isso traz muito mais embelezamento. A gente não precisa te modificar, porque todo mundo é bonito. A gente só precisa melhorar a cada paciente. Perfeito. Em relação, Thaís, ao armazenamento do produto, né? Porque, pelo que eu entendi, você recomenda que cada área pode ser colocado um produto específico, né? Da intensidade desse produto para que gere essa harmonização, né? Sim. Esse equilíbrio. E como você armazena? Assim, o ácido hialurônico, geralmente, ele vem numa seringuinha de 1 ml, né? E a maioria das vezes a gente já faz esse cálculo aí do paciente. Então, eu não costumo guardar o ácido hialurônico. Então, a gente sempre coloca todo o produto, mas pode sim ser armazenado. Então, quando a gente armazena esse produto, a gente precisa deixar ele identificado com o nome do paciente, a data que foi aberta, ele precisa estar em um ambiente arejado, né? Não pode contaminar com outros produtos, então colocar vários ali na mesma seringa ou na mesma caixinha, né? Então tem que estar identificado para aquele paciente e ele só pode ser guardado ali até 30 dias. Imagina. Depois ele precisa ser descartado, se caso não usar. Hoje, o que você considera importante em relação aos mais jovens, que às vezes quer criar vários procedimentos, e a gente está falando um pouco sobre harmonia. Tem alguma idade inicial para começar esses procedimentos? Você tem alguma recomendação? Sim, então assim, a partir do momento que a gente se olhou no espelho, levantou a sobrancelha, fez cara de brava, apareceu as ruguinhas, já está na hora de fazer o Botox. Não tem uma contraindicação. Não tem contraindicação. Assim, a gente costuma, né, a falar pelo menos ali uns 17, 18 anos, já pode começar a fazer.
é difícil a gente fazer em pacientes ali com menos de 16 anos, mas tem pacientes que fazem a rinomodelação, porque muitas meninas, né, começam a se incomodar, né, naquela fase ali que tá conhecendo os namoradinhos, começa a se incomodar principalmente com o nariz, que é a giba que fica um pouquinho alta. Então, a gente consegue, a mãe acompanha todo o procedimento, assina termo, então pode sim ser realizado, porque são procedimentos seguros, né, pra gente se realizar, mas que a gente precisa de um adulto, né, responsável para estar ciente por todo aquele procedimento. Mas, assim, o Botox, né, que é a toxina botulínica, Botox é uma marca, né? Sim. E aí a toxina botulínica a gente pode sim realizar ela preventivamente. Ou seja, a toxina ela foi feita não para a gente realizar depois que as rugas já se tornaram permanentes, e sim antes delas se tornarem. Então, a gente precisa começar ali sempre muito antes para a gente conseguir um resultado esteticamente e futuramente muito melhor. Perfeito. Quanto mais cedo, mais fácil. Mais fácil. E agora, quem é a Thaís? Conta um pouquinho, né, da sua carreira aí, de como você chegou nessa área da estética. Ai, eu amo. Imagina. Chegou. Bom, eu sou a Thaís, né, sou enfermeira, atualmente sou enfermeira esteta, então eu fiz a pós-graduação na Instituição Barão de Mauá, que foi onde também eu me formei, e aí eu fiz a pós-graduação em estética avançada para poder trabalhar, né, nessa área de estética em injetáveis, com toxina botulínica, com preenchedores, com ácido hialurônico, fios de sustentação, vários procedimentos que a gente é capacitado a ser realizado. Mas antes, né, eu era enfermeira do centro cirúrgico, então eu trabalhei ali na área hospitalar durante mais ou menos um ano, que foi onde chegou a pandemia e mudou toda a minha trajetória. Imagina. E aí a gente viu muita coisa, né, foi algo muito chocante, muito marcante na minha história. Conseguimos salvar vários pacientes, né, naquela época. Foi algo, assim, catastrófico mesmo. Então, assim, eu nunca vi nem algo parecido na literatura. E foi aonde eu dei o start, né, quando estava acabando o finalzinho da pandemia ali, que começou a chegar a vacina, então a gente sentiu muito isso, né, que realmente melhorou, né, principalmente a resposta dos pacientes, né, e foi aonde eu falei, eu não estou feliz mais aqui, não é isso que eu quero mais para minha vida, não estou me sentindo mais bem-vindo trabalhar nesse local, e eu acho que agora eu quero mudar os ares, quero ir para uma parte da estética, né, que eu quero ver pessoas felizes, pessoas bem, né, não quero trabalhar mais com a doença, e sim com a beleza. E aí foi onde eu virei a chavinha ali da minha vida, que foi a melhor decisão que eu tomei. E é muito importante isso porque às vezes muitos enfermeiros, muitos biomédicos, farmacêuticos não sabem, né, que a gente pode sim trabalhar na área da estética, é um leque de opções que a gente tem também. Então, a partir do momento que a gente faz a pós-graduação, a gente pode trabalhar na área da estética. E foi onde eu tive essa virada de chave, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, então eu tive que fazer mais 2 anos de pós-graduação, então a gente teve que estudar mais 2 anos, sim, além ali da graduação. E aí depois, né, que eu me formei, então eu comecei ali trabalhando na área da micropigmentação, para eu conseguir ganhar uma clientela bacana, né, para o pessoal começar a me ver, né, a começar a ver o meu trabalho. E aí eu comecei na área da micropigmentação e fazendo a minha pós-graduação, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com procedimentos injetáveis. E aí na pós-graduação a gente vai se especializando cada vez mais, vai conhecendo cada procedimento, né? Sim. Depois a gente precisa fazer também cursos extracurriculares para a gente conseguir ser bom naquele procedimento, né? Ainda melhor. E foi isso que aconteceu. Então, depois que eu tive essa viradinha de chave, eu falei, é a área da estética que eu quero. Chega da área da doença, vamos para a área da beleza. Isso mesmo. Então, eu falei, não quero mais saber da área da doença, quero deixar o pessoal feliz, de bem com a vida, com a autoestima lá em cima,
Porque assim, hoje eu recebo muitas mensagens, né, falando, recebendo das minhas pacientes que falam, Thaís, eu sou outra pessoa, hoje eu me olho, eu adoro tirar foto agora de lado, eu sou muito bem posicionada agora, me trouxe uma autoestima que eu não tinha. Elas chegam até a chorar quando a gente, né, entrega ali o espelho, que ela olha o narizinho que e comparar o antes e o depois, então deve ficar incrível, né? É demais, e é muito gratificante, então é uma área que eu falo que se você não estiver feliz no seu trabalho, não estiver satisfeito, né, com o seu trabalho, é importante você se permitir e dar, né, para a sua vida uma outra área, que foi o que aconteceu comigo. Olha, parabéns pela sua iniciativa, pela sua descoberta, né? Que é importante que a gente se redescubra a todos os dias o que faz mais feliz, como você gostaria de ser tratada, como você gosta de atuar. Então, parabéns, Thaís. É muito legal ter essa inspiração e obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Por estar aqui com uma pessoa tão bacana, muito querida, com uma energia muito boa. Obrigada. E agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aí da minha história. Obrigada, Thaís. Obrigada. E esse é o TrioCast para você.